Estamos novamente com você, querido ouvinte, Carreira de Sucesso, hoje falando sobre empreendedorismo. Quero e preciso empreender, o que fazer? A conversa está muito agradável. Está conosco aqui o Marcos Humberto, que é sócio das empresas Controle Consultoria e Controle Treinamento. E também tem a Verônica Ribeiro, que é uma terapeuta comportamental e especialista em gestão e formação de pessoas. Terminando o primeiro bloco, nós deixamos no ar uma pergunta. Estou trabalhando, dá para empreender trabalhando? O que você acha, Verônica? Olha, eu digo que deve. Deve, é? Deve, viu? É interessante você buscar essa questão do empreendedorismo também, estando trabalhando, porque você acaba que desenvolve o seu lado empreendedor, você vai conseguir também entender a cabeça da empresa que você trabalha, você vai conseguir entender a cabeça do gestor. Vivenciar o outro lado. Vivencia os dois lados. Lógico que tem muita empresa que não aceita que as pessoas empreendem, né? Tem uma outra atividade paralela, né? Tem muita empresa que não aceita. Mas se você tem a oportunidade de poder, né, fazer empreender estando trabalhando, faça. Inclusive, dá para você seguir essas dicas empreendendo a sua própria carreira. É mesmo? Porque as pessoas acreditam que empreender é só você ser chefe de si mesmo, né? Mas e quem disse que você não pode ser líder de si mesmo, tá? Então, empreenda estando empregado, coloque essas dicas aí no seu trabalho, tenha uma consciência sobre o que é empreender, o que é pensar como dono. Você vai ver que vai mudar muito, muito, muito a questão assim, de como você pode ter novos ganhos. Marcos Humberto, e quais são os riscos de ter um negócio, abrir um negócio, estando trabalhando? Olha, a questão... Regime CLT, por exemplo. Eu recebo muito essa dúvida, né? Se a pessoa que é empregada, se ela pode empreender. Não tem nenhum problema. E a gente volta lá naquela reflexão. Se você tem uma vontade, você está feliz aí onde que você está, mas de repente tem alguma atividade, que você tem uma paixão, que você quer ajudar outras pessoas. Complementar a renda, que foi aquela primeira reflexão. Você pode sim, não tem nenhum problema. Agora, que vale lembrar que quando você está com CLT, aí vem essa questão que a Verônica falou, porque muitas vezes você vai trabalhar numa atividade que às vezes a empresa pode te complicar, tá? Mas nada te impede de você empreender. Você no regime CLT, você saindo dessa empresa, a única coisa que acontece com você é que você não recebe seguro-desemprego. Mas você estando trabalhando, você pode abrir um MEI, você pode ser sócio de uma empresa, não tem nada que impede, Sidmar. Você acha que ele deve contar para o chefe dele que ele abriu um negócio? Olha, eu acho que naquele momento, aí eu vou falar como empresário, tá? Então eu tenho um pessoal que trabalha comigo, eu sempre incentivo, né? Eu acho muito bacana o que você falou, a gente tem que instigar, né, os nossos colaboradores, né, a buscar mais, sempre mais se desafiar. A serem empreendedores mesmo. E eu, sinceramente, eu gostaria, sabe, Sidmar, que me falasse. Sabe? Entendi. Porque eu vou incentivar essa pessoa. Eu vou incentivar essa pessoa. Porque é o sonho dela, independente, sinceramente, se é no mesmo ramo. Porque cada um tem seu brilho, Sidmar. O sol brilha para todos, não tem esse porquê. Então eu incentivaria. E o mercado é muito amplo, né? Mesmo segmento eu posso ter uma empresa, prestar um serviço semelhante àquele que eu estou atuando. Sim, eu sinceramente, assim, eu gostaria de ser comunicado e apoiaria essa pessoa. Então, querido ouvinte, fica essa dica, tá? Seja cauteloso, mas não abra mão dos seus sonhos, né? E uma outra pergunta que sempre me aparece, principalmente para quem quer empreender, é a questão: eu devo buscar um sócio? O que vocês estão rindo, gente? Sócio não é uma coisa boa, não? É muito bom. É muito bom. Verônica, o que você acha? Eu quero ouvir a opinião dos dois. Então, vamos lá. É muito bom, desde que esse sócio esteja alinhado com o seu propósito, com a sua missão. Porém, se esse sócio só estiver pensando no lucro, só no lucro, provavelmente esse negócio não vai dar certo. Dá certo quando o sócio, um entra com a mão de obra, que eu sei trabalhar, e o outro entra com o capital. Vai dar certo? Se tiver feito um planejamento os dois juntos, dá certo. Porque eu já tive essa experiência. Eu já tive as duas experiências de ter um sócio onde
o negócio ele me largou, né? É mesmo? Não deu certo. Eu trabalhei pra caramba. E aí, na hora do lucro, ele já queria pegar 70%. Nossa. O negócio foi assim. Foi feio. E também hoje eu tenho um sócio onde é a coisa mais incrível da vida. A gente consegue conversar muito bem, porém é tudo muito bem planejado, tudo muito bem calculado. A gente consegue dividir as nossas relações. A gente tem a relação de sócio e temos a relação de amizade. Então, eu acredito que para você ter um sócio, você tem que ser muito maduro emocionalmente, porque as pessoas são diferentes e pessoas têm percepções. São percepções diferentes. Então, se você não for maduro emocionalmente, pode ser que você não consiga ter um sócio bacana. Marcos Humberto, me mostra o lado negativo de uma sociedade. Porque tudo tem dois lados. Sim. A questão negativa, Sidmar, é a seguinte. Tudo parte da conexão. Né? Foi isso que ela falou. Se os sócios não conversam, não têm a mesma missão, tá? Não tem essa conexão que a gente tem que ter, não só com os sócios, mas os colaboradores, a coisa não vai funcionar. Eu tive uma experiência, sabe, Sidmar, com sociedade, que a gente não tinha essa conexão. E aí o que aconteceu? Não deu certo. Achou. Né? Então, assim, como você me perguntou da parte negativa, sim, acontece isso. Mas tem, pessoal, o lado positivo, porque quando eu encontrei uma sócia que realmente acreditou no meu propósito, no que a gente quer como empresa, aí a coisa funcionou. Aí a gente evoluiu, graças a Deus, temos 2 empresas como sócios e perfeito. E quais são os critérios que eu devo adotar para mim buscar um sócio? Só financeiro? Não. Primeiramente, na minha opinião, você precisa fazer assim uma análise de tudo que você vai fazer. O bacana, Sidmar, de sócio, porque olha só, eu vou cuidar das finanças. Né? A Verônica vai cuidar da parte de comportamental. E aí, soma. Então, a sociedade, no meu ponto de vista, ela é muito bom. Então, se eu e a Verônica tem essa conexão, eu vou tocar a parte financeira, eu vou controlar tudo, sempre, né, Verônica, conversando, te apresentando, participando. Porque uma coisa que eu sempre falo, Sidmar, muito importante para os sócios, a gente tem, assim, em Goiás, principalmente, a gente tem uma cultura de sócios da mesma família, né? Então, isso é uma questão, assim, e eu sempre falo a importância de se conversar, de ter diálogo, independente do grau. Eu sou sócio do meu pai. Bom, você tem que respeitar o seu pai, mas no momento empresarial, vocês precisam conversar sobre a empresa como sócio. Aí tem que separar não isso. Não a relação de pai e filho. Não a relação de pai e filho. Entendo. Então eu aposto muito, sabe, nisso. Respeitar os papéis, né? Sim. As pessoas, elas precisam assumir os seus papéis. Então, resumidamente, um dos critérios principais para uma sociedade é que o sócio me complete naquilo que eu não sou tão forte. Sim. Então, no seu caso, por exemplo, você é um expert em finanças. Sim. Então, você não precisa buscar um sócio que também seja experto em finanças, mas alguém que trabalhe, por exemplo, o lado comportamental da sua empresa. Ou seja, a sociedade ela vai se complementar. E eu acho outra coisa importante também é que quem tem sócio tem patrão. Ou seja, eu devo dar satisfação. Eu preciso prestar conta de horário, de marcar viagem, de agenda. Ou seja, nós somos sócios, mas indiretamente ele é o meu chefe, eu sou o chefe dessa pessoa. Tem que ter, né, Sidmar, esse diálogo. E uma coisa muito importante é o fato, assim, eles estando conectados, Sidmar, assim, um complementa a dor do outro. Né? Então, se você pensar assim, você consegue fazer tudo? Você que está nos ouvindo aqui, muitas vezes você pensa assim, tá, mas eu estou empreendendo sozinho. Só que você não deve ficar sozinho. Você vai precisar de pessoas, muitas vezes sócio potencializa, porque você pega um sócio que é bom em algo que você às vezes não é tão bom. Você foca naquilo que você é forte. E o negócio fica forte. E, consequentemente, a sua empresa vai ter sucesso. Entendi. Então, buscar um sócio que vai me potencializar naquilo que eu não sou tão... Por isso que a importância daquela reflexão que você falou lá no começo. Sim. Me perceber e saber, né, a minha potencialidade, aquilo que eu me considero bom e aquilo que eu sou mais frágil. Sim. Porque todos nós
nós temos uma atividade que aquilo flui com mais facilidade, com mais desenvoltura. E a outra é que eu preciso de um apoio, de um encorajamento de ideias. É aí junção. Eu gosto muito dessa ideia da sociedade. Já tive sócio, não tenho hoje, já tive sócios, né? E super recomendo. Tem os seus lados difíceis, mas é bem-vindo, soma, desde que haja uma parceria entre os sócios. Gente, o Edinaldo está me finalizando aqui, que o tempo está quase acabando, mas eu preciso fazer uma perguntinha para vocês. Me fala assim, quais são as dicas, quais são os passo a passo, os cuidados que eu, empreendedor, devo ter? Eu queria que você, Marcos Humberto, falasse mais do lado contábil, do lado financeiro. Certo. E a Verônica desse algumas dicas do lado comportamental, que as duas coisas estão atreladas. Uma empresa é feita de pessoas. Exatamente. E pessoas precisam dar resultados. Sim. Então, vamos lá, Marcos Humberto, contabilmente, quais são os maiores medos, quais são os cuidados que essa pessoa deva ter? Olha, Sidmar, a primeira coisa que eu gostaria de dar a dica para o pessoal é de se formalizar. Olha só. Não vale a pena hoje você ficar informal. Nós temos aí categorias como microempreendedor individual, que o custo é baixinho, tá? Tem várias atividades que você vai ter um CNPJ. Isso vai te potencializar você comprar como empresa. Linha de crédito, muitas vezes a gente escuta, poxa, eu tenho uma ideia, eu tenho algo que eu quero fazer, mas eu não tenho dinheiro, tá? Então, linhas de crédito específicas pela Goiás Fomento, que é uma instituição daqui, que tem uma linha específica para o MEI, para você começar. Só agora, vai conseguir se eu tiver regularizado. CNPJ. E a outra questão é, assim, você pode vender no cartão, você pode ter conta bancária. Uma das grandes dores que a gente tem do empresário é misturar a sua pessoa física com a sua pessoa jurídica. Você abre uma empresa, você já elimina isso. Então, a primeira dica seria essa, se formalizar. Não vale a pena, Sidmar, você ficar informal. E você já começa a se comportar, se expor diferente no mercado, porque você está como uma pessoa jurídica. Você literalmente assume que você é um empresário. É empresário. Eu sempre falo, mesmo você você abriu um negócio, você já é um empresário. E aí, você valida isso com o CNPJ. Agora, depende do projeto, né, dessa pessoa. Se for, o MEI é aquela categoria que fatura 81 mil anual, que dá 6.750. Se o seu projeto agora, se você pensou assim, mas o meu projeto é maior do que isso, aí você tem que abrir uma microempresa. Mas a minha sugestão é sim que se formalize. É a primeira dica que eu falaria. Verônica, e você, comportamentalmente, qual que é a sua dica que você dá para esse empreendedor? Bom, faça networking. O que é isso? Liste aí as pessoas que podem te ajudar. A gente estava dando o exemplo do pão de queijo, do lacinho. Quem são as pessoas que podem comprar do seu pão de queijo e podem indicar o seu produto? É muito importante você ter essa lista. Faz aí, a gente chama no coaching, a gente fala de lista quente. Faça uma lista quente. Quando você... Nunca deixe essa lista de menos de 10 pessoas. Porque você vai fazendo amizade, você vai divulgando, e um ou outro vai divulgando você também. Então, faça uma lista quente. Assim como você vai ter uma lista quente de pessoas que vão te ajudar, também tenha a lista de pessoas que não vão te ajudar. É mesmo? Sabe por quê? Porque, lembra que eu falei, né, que o papel não vai te julgar. Mas aquela pessoa que mora com você... pode ser que fale pra você que não vai dar certo. Sabe, aqueles... tá, Verônica, mas não vai dar certo. Verônica, por que você tá inventando isso agora? Gente, isso a gente chama de ladrão de sonhos. E o que fazer? Não dá pra bloquear pai e mãe. E nem marido. Nem marido. Então, só concorda. Tá bom, então. E fica na calada. Continua trabalhando, mas não escuta esse tipo de comentário, porque normalmente isso vai te enfraquecer. Se você fez o passo a passo que a gente te ensinou aqui hoje, de anotar e de colocar o máximo de detalhes, eu tenho certeza que isso vai te fortificar, porque esses comentários vão surgir. Vão. São inevitáveis. Os comentários das pessoas que e elas fazem esses comentários não é por maldade, porque elas querem te ajudar, elas querem... Às vezes querem até te poupar de uma frustração de um negócio que não deu certo, né? Elas querem te manter em modo de segurança, tá? E elas falam isso com amor. Porém,
você precisa entender realmente o que você quer. Você quer se transformar num distribuidor de pão de queijo ou se você quer somente vender 10 pães de queijo? Entendi. Então, muito bom, gente, bacana. Nós já estamos partindo para o final, mas eu gostaria que cada um de vocês deixasse os seus contatos, suas redes sociais e também mandasse um recadinho para essa pessoa que deseja muito empreender. O que você diria para essa pessoa, Marcos Humberto? Olha, primeiramente é que você tem que pensar positivo. Você tem que acreditar em si, onde que você vai chegar, se planejar, né, em tudo que você vai fazer, como a Verônica comentou, ela deu aí um plano de ação aí para você que anotou. Então é isso, primeiramente você olhar, acreditar em você, no seu sonho e empreender. Eu sou muito favorável, eu quero mesmo que as pessoas empreendem, sabe, porque o nosso país vai mudar muito, tá? Bom, e você comentou a questão aqui das redes sociais, né? No meu canal do YouTube, você coloca lá Marcos Humberto Contador, tem muito vídeo sobre gestão, sobre muita coisa que a gente está falando aqui. Então, eu sempre busco, sabe, Sidmar, levar isso para os empresários, porque eu acredito muito nos pequenos empresários. Eu sei que eles têm um poder gigantesco, tá? E também pelo meu Instagram, que é Marcos Humberto 7, toda quinta tem lives, né, que a gente fala com convidados. Logo a Sidmar vai nos presentear lá. Estarei nessas lá, com lives, certeza. né? Então é isso, mas assim, a questão é essa, sabe? É que você tenha otimismo, que você acredite. Mesmo nesse momento agora, tá? De crise, de pandemia, mas assim, já passou um ano. E a gente se adaptou. Então vamos se adaptar a essa nova realidade que vai dar tudo certo. Talvez o pior já tenha passado, sim, né? O impacto da crise, né? Eu também acredito. Verônica Ribeiro. Minha gente, se fosse fácil, essa frase ela é muito clichê, mas ela é uma frase que ela amplia muito a nossa consciência. Se fosse fácil, qualquer pessoa faria. É verdade. Então, estamos falando aqui de propósito. Eu gosto muito de dizer, propósito, gente, é trabalho. Propósito é a sua intenção. Então, qual é a sua intenção no empreendimento? Vai lá e faz. Começa de onde você está. Se achou que é difícil demais fazer esse pequeno plano de ação, comece. Só comece. Você vai ver que o tanto de coisa que tem boa aí dentro de você. Busca seu diferencial. Se o Marcos falou sobre ter pensamento positivo, porque o pensamento, ele gera movimento. Quanto mais você se movimenta, mais você cresce, mais você fica forte. Eu gosto de dizer que se até a Terra se movimenta, por que a gente fica parado? Então, se movimenta, faça alguma coisa. Tá no seu coração, tá vibrando aí, faça. Porque se tá vibrando é porque é verdade. E aí, só me seguir no Instagram, veronica.ribeiros. Toda terça e quinta tem aulão gratuito, onde eu ensino inteligência comportamental. Em breve eu quero vocês dois, hein? Estaremos comigo. Lá, tá prometido. Prometido. Eu quero, porque prometido. A minha galera, eu tenho certeza que vão gostar muito da presença de você. Bacana, muito bom mesmo. Querido ouvinte, eu também quero deixar algo para você. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Quero ler 2 versículos da palavra para você que tem um sentimento, um desejo de empreender. O que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Nós que somos cristãos, nós norteamos nossas escolhas, nossas decisões baseadas na palavra, para que o Espírito Santo nos dirija. Então está escrito, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus propósitos, negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Amém? Olha só como que o versículo começa. Esforce-se, ou seja, tem que realmente sair da zona de conforto, tem que sair desse medo, dessa insegurança, tem que pôr a cara a tapa, tem que realmente buscar, ter coragem, esforçar, é isso. Vá à luta, se mostre, corra risco,
para que tenha uma vida tranquila. Essa tranquilidade não quer dizer sombra e água fresca. Tranquilidade refere-se a ter paz no coração, a ter descanso. É no meio da luta, no meio da crise, no meio dessa pandemia toda, meu coração descansa em paz. E a minha paz é tão grande que me permite ter coragem de empreender. Cuidar dos seus próprios negócios, olha só, cuidar do seu próprio empreendimento. E trabalhar com as suas próprias mãos, ter o seu planejamento, ter a sua estratégia, criar os seus arranjos, buscar ajuda, buscar parceiros, buscar estudar, aprender. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E o apóstolo Paulo fala assim, como nós o instruímos, como a Bíblia te instrui. A Bíblia sempre vai ensinar. Lá em Isaías fala sobre isso, que o Senhor nos ensina o caminho que nós devemos andar, para que você ande de cabeça erguida, para que possa dar um testemunho vivo do poder de Deus na sua vida e no seu negócio. E dependa, fala, não dependendo de ninguém, dependa exclusivamente do Senhor. Não quer dizer que você deva andar sozinho, quer dizer que a sua esperança, a sua expectativa não está no homem, está no Senhor. Dependa dele, porque dele vai vir a criatividade, dele vai vir as estratégias, dele vai vir as ideias, dele vai vir as sugestões e, acima de tudo, os seus clientes que vão comprar. Clientes, meu querido, são resposta de Deus às suas orações. E tenha certeza de uma coisa no seu coração, querido ouvinte. Deus tem prazer em te abençoar e te prosperar. Pobreza, miséria não honra a Deus, mas a sua prosperidade honra o Senhor. Amém? Quero deixar aqui o meu abraço, a minha eterna gratidão aos meus convidados de hoje, o Marcos Humberto e a Verônica Ribeiro, que de uma maneira tão generosa, tão bondosa, com um desprendimento de missão de Deus, vieram hoje aqui contribuir com todos nós. Que Deus, que sempre vê tudo, ouve tudo, enxerga tudo, já registrou lá no seu dossiê do céu. Eu acredito que cada um de nós tem um dossiê lá no céu. E registrou. Olha, anote aí, Anjo Gabriel, vem lá na conta do Marcos Humberto e da Verônica, participação do Carreira de Sucesso. E ele, na sua grandiosidade, vai retribuir generosamente na vida de vocês. Amém, queridos? Eu deixo aqui o meu abraço carinhoso para você, querido ouvinte. Eu te espero semana que vem ainda falando desse assunto. Vamos trabalhar um pouquinho mais as estratégias de um negócio que está começando. Vamos ter outros convidados brilhantes, tão brilhantes quanto esse. O meu abraço carinhoso e eu, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus, me despeço de vocês. Até o próximo.